A capacidade de saber ouvir é o que distingue os grandes oradores daqueles oradores medíocres. Isso porque nós fomos feitos por Deus com 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa lembrar que há um tempo para cada coisa. Salomão já dizia isso lá em Eclesiastes 3, um tempo para falar e um tempo para parar de falar. Muitas pessoas, por não conhecer esse tempo de falar e tempo de ouvir, elas acabam muitas vezes cometendo grandes equívocos, acabam fechando uma porta de trabalho, acabam quebrando, destruindo uma ponte nos relacionamentos, tudo por conta da sua precipitação, muitas vezes, em não saber silenciar no momento certo e apenas ouvir. Um tempo atrás, quando eu fazia um programa de rádio, uma pessoa entrou em contato comigo logo após o programa e ela disse que aquela palavra tinha tocado profundamente a sua vida e ela tinha passado por uns problemas muito sérios de família, e eu apenas, principalmente pela questão da pessoa com quem eu estava conversando ali e ouvindo, era alguém que já tinha muitos quilômetros rodados na minha frente. E simplesmente eu silenciei e fiquei ouvindo cada detalhe, tonalidade de voz. Como eu não podia observá-lo visualmente, eu fiquei ouvindo, tentando ouvir, tentando discernir cada detalhe da sua fala sem emitir nenhum juízo de valor, sem nenhuma opinião, simplesmente eu ouvi. E nós ficamos nesse trabalho mais ou menos durante mais de meia hora. E quando terminou a fala daquela pessoa muito conhecida, ele simplesmente, eu não falei nada e eu apenas assentia que estava ouvindo e etc. E quando foi no final daquela nossa conversa, ele disse uma coisa que começou a mudar essa minha perspectiva em relação ao saber ouvir. Ele disse o seguinte: muito obrigado por você durante todo esse tempo emprestar-me os seus ouvidos para ouvir o que eu gostaria de desabafar, e é muito difícil a gente encontrar alguém que possa colocar os seus ouvidos à disposição. Essa capacidade de ouvir é algo que nos transforma. A capacidade de ouvir faz com que você se transforme num grande comunicador. Quando a gente fala em comunicação, muitas pessoas só pensam na posição em que estou. Muitas pessoas pensam, às vezes, em você ir para as redes sociais, você ser um influencer, um YouTube, alguma coisa do gênero, ser um grande palestrante. Mas eu quero falar para vocês uma coisa: quando nós mentoreamos, quando nós trabalhamos a questão da comunicação, a comunicação não se faz apenas dentro desses meios. A comunicação muitas vezes se faz dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com os filhos, com a esposa, com o esposo. E isso faz com que, quando nós treinamos os nossos ouvidos para ouvir, nós sabemos, tempos depois, emitir uma opinião. Eu estava participando de uma reunião de trabalho e simplesmente eu silenciei. E para quem se comunica, silenciar realmente é um exercício de disciplina consigo mesmo. Porque na verdade nós, por sermos comunicador, muitas vezes nós queremos toda hora estar emitindo opiniões. Um dia desse eu estava participando de uma reunião no ambiente de trabalho e simplesmente eu resolvi fazer um exercício de silêncio. E como que riquezas de detalhes eu aprendi naquela reunião, simplesmente silenciando e esperando a minha vez, esperando a vez que poderia ser me dado, sem estar emitindo qualquer opinião paralela durante aquela reunião. Eu fiquei quieto ali e observando a opinião de cada uma daquelas pessoas que participavam da reunião e fazendo um mapeamento das suas falas, das suas opiniões. E quando chegou a minha vez, eu já era praticamente o penúltimo a emitir opinião, eu simplesmente coloquei os posicionamentos de cada pessoa, coloquei os pontos favoráveis e os pontos contrários de toda aquela opinião. E o que me chamou a atenção
é a capacidade que a gente adquire quando a gente apenas começa a aprender a ouvir e registrar as informações que estão sendo colocadas. Isso faz com que você tenha um tempo para dar sua opinião. Deixa eu falar uma coisa aqui, importante para você que atua no campo, principalmente no campo do seu trabalho, campo de trabalho, seja nas reuniões eclesiásticas, reuniões de igreja, reuniões públicas, qualquer espécie de reunião. Nunca tente ser o primeiro a dar a sua opinião. Seja sempre o último a dar a sua opinião. Porque quando você dá a sua opinião, quando você verbaliza alguma coisa relacionado àquilo que está sendo trabalhado ali naquele momento, que está sendo exposto naquele momento, as pessoas estão expondo a sua opinião. Quando você silencia e não omite nenhuma opinião paralela, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de fazer o registro daquelas palavras, das opiniões, o seu juízo de valor se torna muito mais poderoso quando você dá a opinião final. Na verdade, você deve lembrar daquele ditado que quem dá a última palavra tem mais força, tem mais o líder, geralmente aquele que dá a última palavra, porque ele precisa reunir as opiniões, as sínteses, os prós e os contras. Lembre-se do conselho do sábio Salomão: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Então, para você ser um excelente comunicador em todas as áreas da sua vida, você precisa saber o tempo certo para cada coisa. Com relação a esse vídeo, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre aquilo que eu falei agora há pouco. Você acha importante esse momento de silêncio numa reunião e simplesmente estar mapeando todas as informações que estão sendo colocadas ali? Você já passou por um momento como esse? Deixe o seu comentário aqui embaixo, vai ser muito importante para o nosso canal. Outra coisa que eu quero pedir para você é que você não esqueça de deixar sua curtição, seu like, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas, muitas pessoas que estão realmente necessitando aprimorar e melhorar a sua comunicação. Último recado: se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, aperte o sininho. Até a próxima.